Graça e paz da parte de Deus a todos os corações disposto a receber a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que a mão de Deus Todo-Poderoso seja com todos em nome de Jesus. Devocional, momento com a palavra, nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, 14 horas 34 minutos. 14 mais 34. E a palavra de Deus hoje vamos falar sobre caminhando de força em força. E vamos basear este pensamento, esse devocional desta tarde, no livro de Salmos, no verso 84 de Salmos, de número 7, versículo número 7, que nos orienta a palavra de Deus assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Neste texto sagrado, a palavra de Deus nos oferece força para vencer e viver os desafios do dia a dia da nossa vida. O povo de Deus continua e caminha de força em força, de vitória em vitória, de fé em fé, de graça em graça e de glória em glória. Indo de força em força, nós vamos prosseguindo e vamos também, à medida que prosseguimos, também progredimos a cada passo. Aleluia! E evoluindo a cada dia. O crente que caminha com Deus, ele vai sempre de fé em fé, de vitória em vitória. Nós devemos então sair da estagnação, deixar de estar estagnado, parado, prostrado, e devemos prosseguir a nossa caminhada de força em força. Devemos levantar-se e deixar o desânimo de lado. Receber força do Senhor para prosseguir a nossa caminhada. A palavra força no original hebraico é chariot, que nos traz o sentido de valentia, robustez e pleno vigor. No grego, a palavra força é oriunda do termo dinamis, que nos traz a ideia de uma energia constante, um poder explosivo, onde originou o termo dinamite, ou uma força dinâmica em constante movimento. A força não nos deixa paralisados e nem apáticos. A força do Senhor nos impulsiona para vencermos não só os inimigos externos, mas ao nosso próprio desânimo exterior. Essa é a força do nosso Deus.
Primeiro ponto a observarmos é: vai nesta tua força. Porque o crente está caminhando de força em força. O Senhor disse a Gideão: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes capítulo 6, verso 14. Por mais que seja pouca nossa força, ela é suficiente para Deus nos usar para realizar grandes façanhas. Porque é Deus quem opera. É Deus quem usa. É Deus quem capacita. Mesmo a nossa força sendo pequena, mesmo assim, Deus, quando Ele resolve agir, quando Ele toma providência, quando Ele entra com providência, Ele entra para dar solução. Amém? Ana celebrou a sua vitória e declarou que os fracos foram cingidos de força, dizendo assim: o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia! 1 Samuel, capítulo 2, verso 4. Deus segura pela mão os debilitados e cinge de força para vencer os desânimos da vida. Deus segura pela mão aquele que está fraco, aquele que está debilitado, aquele que está sem força, aquele que não consegue andar, aquele que não consegue ir para frente, aquele que não consegue obter vitória. Deus entra para dar solução e segura nas mãos do debilitado para dar vitória. Davi começa a conquistar o reino de Israel de força em força e se fortalecendo a cada dia. O mesmo Davi se revestiu de força no Senhor e escreveu dizendo assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. Aleluia! E fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Aleluia! Louvado seja Deus. Salmos, número 28, verso 7. Davi, ele escreve este salmo declarando que a sua força está em Deus, declarando que a sua dependência é total de Deus, dizendo que Deus é a sua força e seu escudo, ou seja, a proteção que ele precisava para si estava em Deus. Ele nem mesmo confiava nas suas armas terrenas e nem no exército. Não confiava nos soldados como sua proteção, mas confiava em Deus. Em Deus estava a sua confiança, porque Deus era o seu escudo e a sua força. Por isso que o cristão tem que caminhar de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória. Segundo ponto que nós queremos abordar aqui nesta meditação: caminha na força do Senhor. Caminha na força do Senhor. A palavra de Deus afirma que o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Jó capítulo 17, verso 9.
O homem puro de mãos vai progredindo de força em força a cada dia. Ele progride, ele cresce, ele prospera. Tudo que ele põe a mão, Deus abençoa, porque a sua confiança está em Deus e há justiça no seu coração. O salmista afirma que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Salmos de número 29, verso 11. O Senhor é a força do seu povo. Deus é a fortaleza da nossa vida. Amém. O salmista prometeu prosseguir na força do Senhor. O homem que conhece Deus, ele tem que seguir na confiança de Deus. Ele tem que seguir confiando que o Senhor dará, o Senhor vai fazer, o Senhor faz acontecer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor animou o esgotado profeta Elias a caminhar na força do Senhor, dizendo assim: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta-te. Ele estava cansado, estava desanimado, ele estava tão exausto que ele não suportava mais a sua jornada. E Deus disse assim: levanta, levanta, que o caminho que você tem para seguir é longo. Não é aqui o teu descanso, não é hora de parar, não é hora de ficar prostrado, não é hora de ficar com medo, não é hora de ficar assustado. Levanta, Elias, levanta, que o teu caminho será longo. Glória a Deus. Ele levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versos 6 e 7. Deus animou seu servo, que estava desanimado. O salmista disse que a força que ele precisava estava em Deus. A proteção que ele precisava estava em Deus, sempre esteve. Nunca esteve nos seus amigos, nunca esteve nos seus vizinhos, nunca esteve nos seus irmãos, nunca esteve nos seus familiares. A força que ele precisava estava em Deus. E hoje, nesta tarde, seja a hora que for que chegar ao teu coração esta palavra, eu quero dizer que a força que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está nele. A proteção, a vitória, o ânimo, a coragem. Como o profeta estava desanimado, talvez você se encontre um tanto desanimado, porque as coisas não acontecem, as coisas não estão dando muito certo, e você parece que está como uma roda, girando, 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 e não sai do lugar. Mas a Bíblia diz que as mãos dos justos prosperarão. Você está girando, 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 e não sai. E o desânimo parece que quer tomar conta da sua vida. Mas nesta tarde, eu quero deixar esta palavra, concluindo dizendo: prossiga, prossiga na força do Senhor. Amém. E conquistando paulatinamente as promessas de Deus na sua vida. Paciência. Ontem eu falava aqui à noite, paciência. Temos que ter paciência. Pois a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, glória! A vereda do justo é como a luz da aurora. Aquele que levanta pela madrugada e observa o dia clarear, ele vai observando que o sol vai raiando lá no horizonte e vai subindo bem devagar. E a luz da aurora vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, e daqui a pouco se torna um dia perfeito. O sol brilha, o sol aparece, e assim a nossa vida na presença de Deus. Assim a nossa vida na presença do Senhor. Pode ser que agora exista uma escuridão na sua vida. Pode ser que agora exista uma noite escura, sombria, tenebrosa diante de você. Mas a vereda do justo, oh glória a Deus, a vereda do justo é como luz da aurora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O dia perfeito vai chegar. O sol vai raiar. O sol vai brilhar na sua vida. Mas não tenha medo. Não te assombre. Não te assuste. Não pasme. Tenha força em Deus. Busque força em Deus. O próprio Deus aconselhou o homem a buscar força nele. Ele diz assim: ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. Oh, glória a Deus. Que o Senhor nos dê da sua graça, nos dê da sua força. Que o Senhor nos dê ânimo, nos dê coragem. Que o desânimo até possa vir. O desânimo pode até vir, mas ele não deve permanecer. A descrença pode até querer entrar no nosso coração, mas não poderá ter lugar no nosso coração. As ondas bravias podem se levantar, mas se Jesus estiver conosco no nosso barco, ele vai se levantar e vai estender a sua mão poderosa e vai dar ordem aos ventos, aos mares, e tudo vai fazer bonança. Tenha força em Deus. Busque força no Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nesse momento de oração, Pai amado, após esta rápida meditação na Tua Palavra, queremos, Senhor, apresentar a nossa vida em Tuas mãos, na Tua presença, apresentar os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus, apresentar aquele que está ouvindo, que vai ouvir esta palavra e se encontra fraco na fé, se sente abatido, cansado, mesmo sabendo, Senhor, que o Senhor é a força do cristão, mesmo sabendo que o Senhor renova as forças dos teus filhos, mas muitas vezes esquecemos de buscar a Ti, de buscar a Tua face, de buscar a Tua misericórdia, de buscar esta força em Ti. Mas nesta tarde, Senhor, nós rogamos a Ti, que o Senhor nos revista de força, nos dá graça para suportar
as afrontas do inimigo, para suportar as investidas de Satanás, para resistir ao diabo e ele possa fugir de nós. Que possamos ser vitoriosos, hoje e sempre, pelo nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, ressuscitado. Amém?